Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a mais um momento da meditação sobre a Palavra de Deus. Mais um domingo que o Senhor nos concede, o 14º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estimados irmãos e irmãs, neste 14º domingo do tempo comum, a primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 16, versículo 10 a 14. C. Nós cantamos o Salmo 65 a 66. E a segunda leitura, São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14 a 18. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 12. E continuamos 17 a 20. Ou podemos também fazer a meditação sobre a forma breve, capítulo 10, Lucas 1 a 9. Nesta meditação vamos utilizar a forma longa, para ter todos os pormenores que queremos partilhar convosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente da paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, sai à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até o demônio nos obedeciam em teu nome. Jesus respondeu-lhes: e eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a força do inimigo. Nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque o Espírito vos obedecer. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste 14º domingo do tempo comum convida-nos a refletir seriamente e profundamente sobre o sentido da nossa vocação cristã. O sentido da nossa vocação cristã. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus envia 72 discípulos em missão. Vão 2 a 2.
com algumas recomendações: sem bolsas, sem sandálias, nem alforjes, não levar 2 túnicas, mas apenas com a confiança em Deus e a paz no coração. Vemos que desde o início da sua vida, Jesus, quando começa a anunciar o reino de Deus, sempre contou com a colaboração dos homens, tanto discípulos, enfim, multidão que o seguia. E Lucas, sabemos, o evangelista dos gentios, conta que depois de Jesus enviar os 12 discípulos, apóstolos, Jesus designou mais 72 que os envia em missão à sua frente. Caros irmãos, na mentalidade hebraica, eram 72 as nações que povoaram a terra. Por isso, este número pode ser alusão às famílias dos filhos de Noé, de que descendem, como nos diz no livro de Gênesis, as nações que espalharam sobre a terra depois do dilúvio, Gênesis 10, 32. E este envio missionário a todas essas cidades e lugares, e então pode significar a universalidade dos destinatários da Boa Nova e também daqueles que a devem anunciar. Por isso, Jesus envia 72 com recomendação. Essa é a essência do ser cristão. Somos enviados, somos missionários por natureza. A igreja é missionária. Por isso, ser cristão é ser missionário. Jesus não chama apenas os apóstolos, e ele chama um número maior de discípulos, 72, e os envia para preparar. Isso significa que a missão não é exclusiva dos catequistas, dos leigos, dos padres. A missão é de todos os batizados. Por isso, se é batizado, então é missionário. Primeira nota para meditação. Que missão é ir ao encontro. Jesus diz: ide, eu vos envio. Vemos aqui o verbo é direto, sem rodeios. Ide. Ser cristão não é permanecer acomodado na sua zona de conforto. Não é isso que significa ser cristão. Mas é estar sempre em movimento, ir ao encontro do outro, especialmente dos que mais sofrem, dos que perderam a fé, dos que estão afastados da igreja, às periferias, como dizia o nosso saudoso Papa Francisco. 2. Missão é levar a paz. Jesus deu esta indicação. Em qualquer lugar onde entrares, dizei primeiro: paz a esta casa. O missionário é instrumento, é portador da paz, não é da discórdia. Às vezes vamos lutar para entender ideologias, pontos de vista diferentes, mas a palavra de Deus reina sobre todas essas situações. Em tempos de polarização e violência, a nossa missão como cristãos é ser sinal da reconciliação, construtores da fraternidade, em vez de tantas tentativas que os papas já, Papa Bento XVI, João Paulo II e o mais recente saudoso do Papa Francisco e também o Papa Leão, continuam a apelar à paz em sítios onde há guerras. Ucrânia, Rússia, quantos anos? Mais agora Israel, quanto tempo? Na África, vários sítios. E nós temos que ser instrumentos da paz. E terceira missão é confiar na providência divina. Os discípulos vão sem provisões, ou seja, que a missão não depende de grandes recursos, mas da fé e confiança em Deus. Não leva a nada. O verdadeiro missionário se sustenta. Oração na palavra e na Eucaristia. A nossa preocupação deve ser anunciar a palavra. Deus vai cuidar de nós.
anunciar a palavra. Não significa que os bens materiais não são necessários para a missão, não. São, mas o essencial para a missão é a palavra. A missão traz frutos e alegria. Então, os discípulos regressam, cheios de alegria, como nos conta São Lucas. Senhor, até os demônios nos obedeciam por causa do teu nome. É interessante ver a alegria e os frutos da missão. Jesus acolhe a alegria deles, mas também os orienta. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. A missão dá frutos, sim, mas o mais importante é permanecer unido a Cristo. O sucesso da missão não se mede por números, mas pela fidelidade ao Evangelho. Como se diz, igrejas vazias. A igreja, quanto instituição, continua a trabalhar. Queremos ver os fiéis a ir à igreja. Queremos ver a qualidade dos cristãos. Queremos ver os cristãos comprometidos, que levam a palavra de Deus sério, que vivem a fé. Meus caros irmãos e irmãs, ser cristão não é apenas participar da missa aos domingos, mas é ser sal e luz do mundo. A igreja não é um porto seguro onde apenas nos refugiamos, mas uma barca em missão em constante saída, como diz o nosso saudoso Papa Francisco, a igreja em saída. Que este domingo seja um domingo abençoado para todos. Que a palavra de Deus seja o centro da nossa vida. Que busquemos sempre este alimento espiritual que nos conduz à paz, que nos conduz à felicidade. Votos de um santo e feliz domingo para todos vós. Início do mês. Quem já está de férias, bom proveito. Quer continuar a trabalhar, alegria no trabalho. E quem pensa em tirar férias, prepara. Deus te abençoe. Passe bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Passe bem e um bom domingo para todos.